A Unidade Popular, a gente decidiu construir essa organização política, esse instrumento político legal, institucionalizado em 2013, né? Vários movimentos, o Movimento de Mulheres Olga Benário, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o Movimento de Luta de Classes, a União da Juventude Rebelião, enfim. A gente discutindo a conjuntura, 2013 teve aquelas grandes mobilizações e a gente achou que era importante a gente ter um instrumento legal para poder abarcar essas forças políticas e dar um salto qualitativo para essa unidade, né, entre movimentos que tinham suas bandeiras mais específicas. A gente decidiu fazer isso e também avaliando, que a gente já avaliava, né, o avanço do fascismo no mundo, né? A gente tá vendo uma conjuntura no Brasil hoje, né, do avanço do fascismo, obviamente, mais claramente aqui no nosso país, mas esse é um movimento mundial e a gente já vinha se preparando para essa conjuntura, né? Então a gente achou que era importante construir um partido legal, que desse mais amplitude para a nossa voz, que juntasse essas nossas bandeiras num instrumento único. E por que é importante a gente ter um partido como a UP representando o que o movimento de mulheres Olga Benário defende? Porque nós somos um movimento de mulheres feministas classistas e que a gente entende que enquanto a gente viver dentro de um sistema patriarcal, dentro do sistema capitalista, a gente não vai conseguir superar as opressões que as mulheres sofrem, porque a gente sabe que é diferente a realidade de uma mulher rica e uma mulher pobre, e é por isso que a gente luta enquanto movimento pelas mulheres trabalhadoras, pelas mulheres que são mais pobres, pelas mulheres da periferia. E esse trabalho da UP, que tem como objetivo representar de verdade o nosso povo, que é o povo mais pobre, que é o povo periférico, vai levar junto as mulheres e vai levar junto suas pautas. E é muito importante, vai ser um passo muito à frente para a gente conseguir aumentar as nossas vitórias enquanto movimento, enquanto partido, e enfim. E para nós do MLB é muito importante que nós tenhamos um partido que seja do pobre, do preto, do favelado, daqueles que lutam pela melhoria pelo nosso país, porque são esses que constroem as riquezas do nosso país, são esses que têm que encarar diariamente o sacrifício de ser explorado, de trabalhar e construir as riquezas e nem sequer ter um direito a uma moradia. Dito isso, a gente vê muito claramente como o déficit habitacional é gigantesco no nosso país. O que acontece aqui no bairro do Montanhão, por exemplo, de várias pessoas que não têm o direito à moradia, vivem numa situação precária, sem água, cada chuva passam dificuldade, é um retrato do que acontece nas periferias no Brasil inteiro. E nós do MLB achamos muito importante essa luta pela moradia. Nós entendemos que a luta pela moradia é o motor da luta por uma reforma urbana. E a Unidade Popular pelo Socialismo vem nesse sentido, de serem aqueles que defendem de fato uma reforma popular, que defendem uma luta que tem esse caráter de aglutinar as massas populares, os periféricos, os pobres, num caráter revolucionário, que derruba e rompa com esse sistema capitalista que explora os pobres, que não dá sequer o direito de uma moradia. Nós temos aí hoje no nosso país mais de 7 milhões de pessoas que não têm sequer uma casa própria. Então nós vemos essa contradição e acha muito significante que nós construímos um partido que represente, mas não só represente, que aglutine essas massas e coloque para ser poder popular. É preciso ser poder e é possível ser poder nesse país. E o debate que a gente faz é qual a necessidade, né, qual é a importância da gente construir essa alternativa. Porque o caráter da juventude brasileira é um caráter de revolta, de rebelião contra as injustiças do sistema capitalista. Então a juventude que é violentada nos bairros populares e nas favelas, ou a juventude que quando consegue entrar na universidade, não consegue permanecer na universidade, sente a violência que o sistema coloca pra gente, que como se não fosse o nosso lugar estar dentro de uma universidade pública. E a revolta com a miséria que o nosso povo está colocado para manter os privilégios de uma minoria que não trabalha, que não dá nenhum retorno para a sociedade, né? Que são os banqueiros, que são os grandes donos dos monopólios da educação. Então, a revolta da juventude, ela também não via espaço para se organizar, né? Então, uma juventude que queria ir para a rua, que quer lutar, que quer resistir à retirada de direitos do governo Bolsonaro agora e do governo Temer anteriormente, né? E não via uma alternativa de organização. E, na nossa opinião, né, da UJR, a UP era essa alternativa para organizar a juventude nas universidades, mas também nos bairros pobres, porque os jovens que moram nas periferias do estado de São Paulo são os jovens que são mais violentados pela falta da presença do Estado ou pela presença do Estado violento, né,
pela Polícia Militar. E a gente acredita que através dessa organização, né, que é a Unidade Popular, a gente pode construir sim uma alternativa, inclusive porque a gente também está cansado de ser representado na política do país por pessoas que não nos representam, né, que são eleitas e que não nos representam. Na verdade, a gente quer que a nossa voz seja ouvida, mas que a gente fale as nossas vontades, as nossas necessidades, que a gente fale qual é o rumo da política do país e o que a gente deseja para o nosso futuro. E a gente iniciou esse processo então em 2014, né, ainda numa legislação antiga, né, então a gente juntou esses movimentos, decidiu o nome, fizemos reuniões nacionais para pensar qual que era o melhor nome desse instrumento, como é que a gente ia fazer isso, e a gente iniciou o processo então em 2014, mas em 2016 teve uma mudança na lei, né, na legislação eleitoral, uma mudança brusca na legislação eleitoral, né, mudava bastante coisa, e a gente decidiu então reiniciar o processo. Então a gente refundou o partido, novamente a gente publicou o programa do partido, os estatutos, tudo do começo, em 2016, e com um prazo da nova legislação de 2 anos para concluir todo o processo de coleta de assinaturas. Enfim, arregaçamos as mangas e fomos para a luta. Peguei o processo lá em início de 2017, na coleta de assinatura. A gente começou ainda pela rua, né, falando com o povo na rua, para fazer pegar o apoio para legalização, aqui uma abaixo assinado, né? E daí mais tarde a gente foi para dentro da linha dos trens, foi mais uma grande experiência, porque eu não tinha nenhuma experiência assim, nem entendia muita coisa, estava meio leigo na questão de saber que a área proibida. E logo no primeiro dia que eu fui para os trens, foi apanhado pela segurança dos trens, e aquilo ali foi assim meio que, mas não me intimidou, achei que reforçou assim, porque a gente precisava fazer alguma coisa, né? E aí ao longo da história fiquei mais ou menos 1 ano dentro dos trens, média de 3, 4 vezes por semana com a equipe, né? Mais diversas formações de equipe. Fui parte da primeira equipe fixa aqui de São Paulo, e aí a gente foi nessa coleta, e aí durante mais 6 vezes mais ou menos a gente foi posto para ali fora do trem, quer dizer, a punição que a gente recebia era de pagar uma outra condução, tirar para fora. E daí a luta foi crescendo, foi envolvendo, e tinha um apoio da população. A cada dia que a gente ia nos trens, sentia o apoio. A gente presenciou vários embates entre a discussão, quando a gente colocava as denúncias para o trabalhador entender o porquê era a necessidade de ter um novo partido que representasse os trabalhadores. E aí quando vinha os Bolsonaro, vamos dizer assim, o povo acabava defendendo a nossa posição, e presenciei alguns momentos assim, extremos, onde os caras se posicionaram, a gente se posicionou também, e o povo ficou do nosso lado, né? Tem um episódio assim bem rápido, assim, que o sujeito me acusou de estar enganando o povo, que não tinha de falar que era o que estava pedindo apoio para um partido. Eu disse para ele que tinha falado, aí o sujeito insistiu nessa questão. Eu pedi para o povo, se alguém tinha sido enganado, o trem estava bastante lotado, né? E se alguém tivesse sido enganado, poderia pegar esse material de volta, a sua ficha de apoio. O pessoal, ao contrário, o pessoal reagiu pedindo para apoiar e comprando o nosso jornal também, o Jornal A Verdade, né? E aí o pessoal ficou totalmente sem saber onde enfiasse a cara, né? Toda vez que a gente ia para os trens, a gente sempre fazia uma fala que tinha a ver com a conjuntura. Então, com o que estava acontecendo no nosso país, com o que estava acontecendo na época das eleições, enfim, cada período tem um tema que está mais em alta, que está afetando mais a conjuntura, e a gente sempre levava essa realidade. Então, para nós mulheres, que geralmente é mais difícil se colocar nos espaços e dar a nossa opinião e ter essa força para conseguir se colocar, as coletas da UP foram extremamente importantes para a gente se desenvolver, conseguir melhorar, conseguir falar melhor, conseguir expressar melhor o que a gente está pensando e fazer as pessoas ouvir a gente e ser ouvidas, e ver a cabeça das mulheres balançando assim, ó, e falando: é isso mesmo, o que vocês estão falando é verdade, e a gente precisa sim fazer alguma coisa. Nós
somos de vários movimentos sociais, movimentos de moradia, movimentos de juventude, as companheiras do movimento de mulher. Estamos construindo uma alternativa política a essa política velha e podre que está colocada aí. É só quem constrói aqui, quem trabalha, quem estuda diariamente que pode transformar essa situação. E não basta a gente se indignar, reclamar na frente da televisão e não fazer nada de concreto para mudar. E é por isso que a gente tomou a decisão de construir a Unidade Popular. Só que para legalizar a Unidade Popular nós precisamos de 500 mil assinaturas de apoio no país. São muitas mil assinaturas de apoio. E é com esse trabalho voluntário que a gente constrói aos sábados ou de noite depois do trabalho, depois da escola, vindo aos trens para coletar essas assinaturas. Uma elite que já é rica e está lucrando ainda mais às custas da nossa pobreza. Eles estão tirando direitos nossos que foram conquistados com muito suor ao longo da história do nosso país. A Unidade Popular acredita que não precisa ser assim. Porque a gente não pode esperar um salvador ou uma salvadora que vai resolver o problema do nosso país. É através dessa construção popular, de uma unidade, né, das pessoas que pegam o trem, que trabalham todos os dias, diferente dos políticos que estão lá. Então a gente vai passar com as pranchetas, quem puder contribuir, a gente agradece muito, uma boa viagem, boa tarde para todo mundo.